Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa nossa palestra online sobre planejamento patrimonial da família. Nesta noite, eu quero te explicar o que você deve fazer para evitar que seus filhos passem pelo inventário. O que você deve fazer para impedir que seus filhos passem pelo inventário. Importante, então, que você aprenda isso de forma clara, com detalhes, é, aprendendo tudo que envolve esse sistema, essa matéria. Porque o inventário, na verdade, ele destrói, ele corrói, ele dilapida o patrimônio que você construiu, certo? Patrimônio de uma família. E a nossa missão, então, hoje, é fazer com que as pessoas aprendam de uma vez por todas que elas não precisam passar pelo doloroso processo de inventário. Ou melhor, seus filhos não precisam passar pelo doloroso processo de inventário. Então, qual a nossa missão hoje? A minha missão é mostrar como impedir que seus filhos empobreçam no dia que você não estiver mais aqui, certo? Como você vai impedir que isso aconteça? Eu quero te dizer o seguinte: para você ficar comigo até o final deste vídeo, porque lá no final eu vou te disponibilizar uma oportunidade única, uma oportunidade diferenciada, certo? Você está aqui para conhecer, para aprender sobre organização patrimonial. Então, quando você ver esta oportunidade, eu tenho certeza que você vai agarrar. Então, fique até o final deste vídeo. O que vamos conversar aqui é um pouco complexo. Talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Então é importante que você tenha 100% da atenção, certo? Não vacile, não titubeie. Olha, celular no modo silencioso, certo? Vou silenciar o meu aqui, silencioso, sem vibracal, com a tela virada para baixo, porque senão ele vai acender e vai te chamar a atenção. Você vai ter a sua atenção dispersada e 30 segundos, um minuto, você perde o fio da meada, certo? Porque o que eu vou tratar aqui é muito importante. Então, não quero que sua família seja prejudicada pela falta de atenção. Para quem não me conhece, sou o Dr. Walter de Oliveira, sou advogado com escritório sediado em Londrina, Paraná. Fui magistrado por 38 anos, sendo 12 como juiz de direito, inclusive juiz de direito da Vara de Família e de Sucessões, e também 26 anos como desembargador. E hoje sou advogado especializado na organização patrimonial da família. Faço parte de um grupo de mais de 4.000 advogados no Brasil e nós emprestamos nossos serviços, nós dispomos nossos serviços às famílias brasileiras para que conheçam esse sistema. Muito bem, ao longo de nosso encontro, vamos conversar sobre como você pode evitar é, o inventário para seus filhos. Que sistema é esse? O que ele faz? Como funciona? Como você vai disponibilizar aos seus filhos, certo? Para que eles não passem pelo processo de inventário. Então, você vai ouvir muitas vezes eu dizer isso aqui esta noite. Muito bem. O que você está ouvindo já estava disponibilizado somente aos bilionários do nosso país há 30, 20 anos atrás. Só eles que tinham acesso. E por quê? Porque era muito caro a contratação das grandes bancas de advocacia do Brasil. Então, isso impedia que as pessoas normais tivessem acesso. Muito bem. E eu quero dizer para você, certo, que agora você está me ouvindo, já participou da maratona comigo, com lives, com pré-palestra, e agora vai conhecer o segredo, o mistério do inventário e vai aprender qual é o mecanismo que você pode proporcionar aos seus filhos. Muito bem. Mas pensando bem, talvez você não precise disso. Você pode deixar de assistir, você pode procurar outra coisa para fazer, mas eu te digo o seguinte: se você ficar até o final deste nosso vídeo, dessa nossa palestra, você estará dando a primeira demonstração de amor aos seus filhos. É um ato de amor. Por quê? Porque você não precisa desse sistema hoje e você não vai precisar amanhã, porque amanhã você não vai estar aqui. Mas os seus filhos vão precisar. Ou eles têm esse sistema nas mãos deles, ou eles vão ter que agonizar no inventário.
eu diria, teriam que agonizar, porque agora você está comigo, você está me ouvindo e você está atento e vai tomar a melhor decisão ao final dessa nossa palestra. Olha, eu tenho um profundo respeito pelas pessoas que trabalham dia a dia com o suor dos seus rostos, trabalhando para construir o patrimônio. Eu mesmo trabalhei 38 anos como magistrado, antes trabalhei como advogado e agora estou trabalhando como advogado. E sei que o tempo é escasso, ainda mais na modernidade hoje com a tecnologia que nós estamos vivendo. Tudo é rápido. Então, eu tenho respeito pelo seu tempo. Eu não quero que você perca o seu tempo. Então, eu queria agora saber se esta palestra faz sentido para você. Combinado? Para que você saiba e eu saiba se faz sentido para você, você precisa me responder algumas perguntas. Responda aí mesmo, eventualmente, coloca aí no chat, como você quiser. Primeira pergunta: você tem filho ou filhos? Se você não tiver filho ou filhos, você tem alguém que você ama como filho, como filha? Responda aí. Você tem algum patrimônio, uma casa, duas casas, várias casas? Qual que é patrimônio? Você tem este patrimônio? Você deu duro para adquirir esse patrimônio? Foram horas de renúncia, dias de renúncia à família? Responda aí. Você trabalha mais do que devia? Porque todos nós trabalhamos mais do que nós devemos, porque a pessoa que trabalha apenas para conseguir o que quer está sobrevivendo. A pessoa chega ao final da sua vida e ela aposenta. E mais, você trabalha mais do que você devia porque você quer deixar um legado para os seus filhos. Você quer que a vida para eles seja mais leve do que a sua, do que a minha, que foi dura. Última pergunta. Você trabalhou muito para construir seu patrimônio, certo? Você sabe que depois que você partir, o Estado pode chegar e pegar uma parte do patrimônio, o cartório, outro cartório, o advogado, sabe disso? Que isso pode acontecer? Isso te incomoda? Responda sim ou não. Isso incomoda você? Os seus filhos perdendo aquilo que você, ou tendo diminuído aquilo que você construiu com muito suor? Escreva aí. Muito bem. Para os que responderam não a três ou mais perguntas, esta palestra não serve. Não serve. Agora, para os que responderam sim a três ou mais perguntas, esta palestra é para você. Este assunto que vamos tratar é para você, certo? Porque muito mais do que fazer sentido para você, essa palestra é determinante para a vida dos seus filhos, para o futuro dos seus filhos. Eles que vão precisar. E eu vou te explicar agora, de forma detalhada, como funciona esse sistema de planejamento patrimonial da família. É um sistema, certo? Não é algo simples. Mas antes eu pedir uma coisa para você. Dá o seu like aí, não para mim, mas para o tema que eu estou abordando. Porque os likes fazem com que esse tema chegue a mais famílias brasileiras que precisam conhecer o quanto é importante o conhecimento para evitar o inventário, certo? Então, o seu like ajuda nesse sentido. As pessoas não sabem, vou falar uma coisa séria, as pessoas não sabem que o inventário é uma verdadeira caixa preta. Sabe a caixa preta lá do avião? E depois que abre, que vamos saber o que aconteceu? Assim é o inventário. Só sabe o que é o inventário quem passou pelo inventário. É uma dor passar pelo inventário, por vários motivos. Agora, quem não passou, não sabe, nem imagina, porque não é uma conversa que fica aí correndo nos corredores, não. Eu falei sobre a caixa preta dessa semana e falei também que iria mostrar hoje o conteúdo dessa caixa preta. As pessoas não podem ignorar o que contém a caixa preta do inventário. E aqui está a caixa preta do inventário. Inventário. Tem muita coisa aqui, certo? Mas nós vamos abrir essa caixa preta para mostrar para você o que é essa caixa preta. A primeira coisa que nós vemos aqui é quem ganha
quem ganha com o inventário, certo? Quem ganha com o inventário? Muita gente ganha com o inventário. Muita gente ganha com o inventário. É interessante que está se inventariando, hipoteticamente, o seu patrimônio, certo? Supor que você não está aqui, está sendo inventado o seu patrimônio. O seu filho não tem dinheiro para pagar o inventário. Então, o Estado vem, tira um pedaço, o cartório de notas tira um pedaço, o cartório de imóveis tira um pedaço, o advogado tira um pedaço também, e assim vai desmontando o seu patrimônio. Mas vamos falar nisso mais adiante. Outra coisa que tem é só vender os seus bens. Interessante que o seu filho, os seus filhos podem ouvir isto lá na frente. Eles podem não ter o dinheiro para fazer o seu inventário e chega alguém e diz: olha, é só vender um dos bens, aí vende. Esse sujeito aí, essa pessoa, não tem ideia do que está falando. Eu acho que nunca ela trabalhou para adquirir um patrimônio. Não sabe o quanto custa adquirir um patrimônio. Mas vamos tratar disso mais à frente. Uma outra coisa que tem na caixa preta. O que os bilionários fazem para evitar o inventário? O que os bilionários fazem para evitar o inventário, certo? Você lembra do inventário do Gugu Liberato, do Agnaldo Timóteo, do Marcos Paulo, do Chico Anísio, certo? Todos, com seu talento, ganharam muito dinheiro, mas o inventário foi uma confusão, porque eles não foram assessorados de forma correta, certo? Agora, os bilionários, porque esses que eu falei são milionários. Eu falei aqui agora de fortunas de 40 a 50 milhões, que é muito dinheiro. Mas esses homens, eles deixaram acontecer o inventário porque não tinham conhecimento, através de uma pessoa com expertise. Já os bilionários não tiveram inventário. Vamos falar disso mais à frente, certo? E a última coisa tem na caixa preta do inventário, quanto custa exatamente o inventário? Vou até colocar aqui dentro aqui, mas vou deixar a caixa aberta. Não vou fechar mais essa caixa aqui, não. Quanto custa exatamente o inventário, certo? Nós vamos revelar os segredos e você vai ver quanto custa de fato o inventário, porque as pessoas não sabem, não sabem. Eu vou aqui abrir agora o slide para que nós possamos começar. Vou compartilhar, você possa compreender melhor, ok? Ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social, se você não souber do que eu tenho para te mostrar hoje, correto? Bom, uma família formada por Júlio, Rosana e Rafael, que era filho. E por uma tragédia que aconteceu, Júlio e Rosana faleceram. E Rafael teve que viver o luto durante meses, e depois teve, por obrigação legal, abrir o inventário do único bem que os pais lhe deixaram. E ele, então, tomou ciência do que é um inventário. Além da dor da ausência dos seus pais queridos, agora ele tinha que enfrentar o inventário. Então, vamos trazer detalhes, então, sobre o que aconteceu no processo desse inventário. O pai de Rafael comprou este imóvel, esse apartamento, há 20 anos atrás, e pagou 250 mil reais, certo? Mas quando houve o falecimento dos pais, o valor comercial era de 1.150.000 reais. A realidade econômica da família de Rafael era 250 mil, um bem de 250 mil, mas ele valia 1.150.000 reais. Muito bem, só de imposto causa-mortes, imposto sobre herança, Rafael teria que pagar 80.500 reais. Honorário, 7%.
mais R$ 80.500. Cartório de notas, R$ 5.000. Certidões da prefeitura e de outros órgãos, R$ 3.000. Registro de imóveis, R$ 7.000. Total, R$ 176.000. 15% do patrimônio já se perdeu. Agora a pergunta: Rafael não tinha o dinheiro para pagar esse inventário. Qual a solução que se apresenta nessa situação? E eu já vi muitas. Nem os pais teriam esse dinheiro, porque a realidade econômica deles era de 250 mil, uma propriedade. A única solução, no caso que se apresenta, e já vi muitas vezes a solução que se apresentar, era vender o imóvel que está sendo inventariado, com deságio. Quem compra? Somente aquele que é investidor. Ele sabe que vai demorar para receber o imóvel liberado. Então, ele compra com deságio. Aqui foi mínimo, porque é de 20% a 50%. Aí foi 20% a menos. Então, o imóvel que custava R$ 1.150.000 foi vendido por R$ 920.000. Mas tem um detalhe, um problema aí. O imóvel foi comprado por 250 mil e vendido por 920 mil. A diferença entre esses dois valores de compra, aquisição e o valor de venda, há um ganho de capital, que é o imposto de renda, de 15%. Então, o que aconteceu? Vamos retomar as contas. Imposto 80.500, honorários 80.500, cartório 5.000, certidões 3.000, registro de imóveis 7.000, ganho de capital R$ 100.500, muito dinheiro. Total de gastos R$ 276.500, ou seja, e a venda foi de 920 mil. Saldo final, o que que sobrou? O que que sobrou na mão de Rafael? R$ 643.500. Qual foi a perda patrimonial de Rafael? R$ 506.500. 44% é muita coisa. Rafael foi rebaixado de classe social, porque ele não podia morar mais onde o pai dele morava. Ele teve que buscar um lugar mais distante do centro. E assim acontece com as famílias. A regra é: quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário. É um texto legal. São 60 dias depois da morte. Passou esse tempo, tem multa e tem mais algumas taxas. Então é a regra geral, certo? Agora, a boa notícia que eu te dou, que eu tenho falado desde o início, é que tem como você evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Essa regra não vai atingir os seus filhos. Se você tomar uma providência hoje, não amanhã, nem depois. Ninguém sabe quanto tempo vamos viver nessa terra. Então, há essa boa notícia. E como podemos evitar o inventário? Como faz isso? Olha, uma coisa assim é bem clara. Haverá uma mudança de paradigma na sua vida. Mudou. Tudo aquilo que você viveu, que você fez, vai mudar. Da forma que você viveu, da forma que você aprendeu, vai mudar. Eu vou te dar uma dica. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Interessante essa frase, né? Então vamos adiante. E como faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Sério? Verdade. Se faz isso por meio de uma empresa que não faz nada. Olha, segundo aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós e daí por diante, e lá dos nossos antecedentes mais remotos, os portugueses, quando compramos o imóvel, nós colocamos o nosso nome. Isso é normal no Brasil, mas isso não é adequado, porque se você assim fizer, todo o seu patrimônio passará por herança, certo? Você já viu os valores já, de quanto custa o inventário. Então, você terá uma empresa que não faz nada. Então, o imóvel que pertencia a você, seu CPF, esse imóvel vai passar para uma empresa, para um CNPJ. Sai do CPF
e passa para a empresa. Ah, por que esse cofre aí? É porque nós chamamos essa empresa que não faz nada de célula cofre. Por quê? Porque ela vai guardar os seus bens, guardar todo o seu patrimônio. Ele estará protegido contra qualquer intempérie desta vida, certo? Como disse para você, é um sistema. Então, a empresa agora é dona do imóvel, certo? E você? A empresa, o imóvel não é mais seu. Sem CPF, agora com CNPJ. Você é o dono da chave do cofre, entendeu? Então, saiu do CPF, passou para o CNPJ, mas você é o dono da chave do cofre. Mas o imóvel, seus bens pertencem à empresa, ao CNPJ, não mais ao CPF. Próximo passo. Você, dentro desse sistema, vai fazer uma doação, uma doação com usufruto para os seus filhos, certo? Você vai, em forma simples, você vai passar a propriedade da chave do cofre, mas ela fica nas suas mãos. Aqui se cria barreiras também por atos jurídicos perfeitos, por contratos, evitando que seus filhos tenham acesso a qualquer patrimônio seu, certo? Você é o dono pleno e total do patrimônio. No dia que você não mais estiver aqui, também sua esposa não estiver mais aqui, aí sim, os filhos assumem a chave do cofre, mas o patrimônio pertence à empresa, cujos donos da chave do cofre da empresa os seus filhos, certo? Esse sistema, que falamos aqui de forma bem simplificada, para que você possa entender, ele tem uma economia tributária absurda. Absurda. Vamos comparar. Lembra do inventário? Os valores do inventário? O quanto que deu? R$ 276.500 foi o valor do inventário. Lembra? E o quanto que, no caso que nós citamos, Rafael gastou? Ele gastou esse valor. Perdeu 44% do bem que o pai e a mãe deixaram para ele. Você vislumbra da possibilidade de seus filhos perderem também esse percentual do bem que você deixar para eles? Nesse sistema que nós vamos apresentar para você, apenas também de forma simplificada, nós vamos colocar o imposto que antes era de 7% sobre 1.150.000, agora é de 4% sobre 250.000, o valor histórico da compra. Então, de 80 mil cai para 10 mil. Honorários, foi 80 mil no inventário. Aqui acordado, combinado com o cliente, R$ 25.000 para este caso hipotético que nós estamos citando. Cartório, não tem, zero. 102, não tem, zero gasto. Registro de imóveis, tem, percentual também sobre 250.000, valor histórico, R$ 3.000. Ganho de capital, imposto, zero, não tem. Total de gasto, R$ 38.000, nesse exemplo que nós passamos. Então, se os pais de Rafael tivessem feito esse sistema planejado, organizado, Rafael não gastaria nada, nada, nada. Você tem uma visão agora inicial, você faz aí os seus cálculos do seu patrimônio para que você tenha uma ideia. Muito bem. Houve uma diferença financeira de menos R$ 238.500, 86% de economia. Mas a principal diferença, a perda patrimonial foi zero. O herdeiro não perdeu nada daquilo que o pai e a mãe deixaram. E mais, esse sistema vai ser feito com você presente. Então, você que vai assumir o ônus daqueles R$ 38.000, que não é nada comparado com os R$ 276.000 que os seus filhos poderiam gastar. Esse sistema cabe no seu bolso. Esse valor é de um carro usado, carro de porte médio usado. Como chama esse sistema? Holding familiar.
Esse tema se chama holding familiar. Interessante que você viu agora alguns exemplos, ou melhor, o exemplo de Rafael, de seus pais, e viu o quanto é importante um planejamento, o quanto você pode mudar a vida dos seus filhos, dos seus herdeiros. E mais, quando há esse planejamento, está tudo acertado, está tudo dividido. Então, na sua ausência, as coisas são automáticas. E o melhor de tudo, sabe o que que é? A harmonia entre os filhos. A harmonia é a melhor coisa quando uma família tem harmonia, certo? Agora eu digo para você o seguinte: você já ouviu falar de holding familiar? Que serve a holding familiar? Ela serve para não acabar com a vida de seus filhos. A holding familiar, ela une a família, une a família. Nós temos aqui um exemplo simples de um filho, um herdeiro e de um imóvel. A holding familiar é um sistema que está interligado, está protegido. Existem várias, é, vários acordos que são feitos entre ali os filhos, de forma que há uma tranquilidade entre eles. Mas você pergunta, mas esse sistema é legal? É legal. Você pode, para que você tenha uma ideia, você pode mostrar ao fisco municipal, estadual, federal, mostrar ao juiz, ao cartório, à junta comercial, certo? Então, aquilo que você construiu, que você vê hoje, que você tem hoje, que está no seu nome, você olha para o seu patrimônio e você diz, esse aqui é o suor do meu rosto. Eu trabalhei. Quantas vezes você saiu de casa de manhã, seus filhos estavam dormindo, e quando você chegou à noite, seus filhos estavam dormindo. Então você lutou. Você lutou para conquistar aquilo que você tem hoje. E eu diria para você o seguinte: esse sistema é lícito, legal, legítimo. Eu vou te mostrar agora. Eu te falei dos milionários, né? Dos talentosos artistas e do que aconteceu com eles. Mas agora eu vou mostrar para você alguns bilionários. Então, holding familiar é um sistema, dependendo a complexidade, a realidade familiar e a realidade patrimonial, o sistema ele se move, ele se adequa. Muito bem. Vamos então ver aqui agora. Você ouviu falar de Norberto Odebrecht? Ele tinha declarado o imposto de renda, uma fortuna de 14 bilhões. Se tivesse inventário, o imposto seria de 1 bilhão e 120 milhões. É muito dinheiro. Mas a fortuna dele era muito mais que isso. Ele tinha uma holding familiar. Ninguém ouviu falar de testamento ou de inventário de Norberto Odebrecht. Antônio Hermílio de Moraes, do grupo Votorantim. Ele tinha uma fortuna de 15 bilhões e 500 milhões. Se tivesse inventário, eu possuiria de 1 bilhão e 240 milhões. Também não fez inventário, porque tinha a sua holding familiar. Terceiro, isso todos conhecem, Roberto Marinho, do grupo Organizações Globo. 30 bilhões a sua fortuna. Se tivesse inventário, o imposto seria de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Há mais outros bilionários. Roberto Civita, do Grupo Abril, Moisés Safra, do Banco Safra, Samuel Klein, da Casas Bahia,
Edmond Safra, do Banco Safra, José Alencar, Coteminas e Dirce Navarro de Camargo, da Camargo Correia. Todos eles fizeram em vida esse sistema de planejamento familiar que se chama rol familiar. E quando faleceram, tudo estava resolvido. Agora, eu digo para você o seguinte: o que fazer diante do risco que está arriscado ali e está colocado entre parênteses, da certeza? Então, vamos repetir: o que fazer diante da certeza do imposto sobre herança aumentar? Você tem alguma dúvida que o imposto sobre herança vai aumentar? Eu não tenho. Olha, a competência, hoje o imposto sobre herança, na maioria dos estados do Brasil é 4% fixo. Agora tem estados que é de 2% a 8%. O máximo que o Senado fixou foi de 8%, certo? Resolução 9 de 92. Então, ó, 2002, 12, 22, já 23 anos. Essa resolução vai ser mudada agora. O imposto previsto no inciso 1, imposto de transmissão, causa, morte e doação, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Já está no estudo. Essas alíquotas com a reforma tributária vai ser de no mínimo 8% e no máximo 21%. Alguns querem que seja 16% o máximo, o limite. Mas agora imagina, você fez aqueles cálculos lá, imagina o ano que vem, no Paraná, que nós estamos aqui no Paraná, o mínimo será de 8%. Olha, CONFAS é um conselho da Secretaria de Fazenda com o Ministério de Fazenda do Brasil. A proposta deles é de 8 para 20, mas já se estudou para 21 já. E como que isso acontece no Senado? É numa reunião lá. Isso vai ser aprovado por maioria simples. Dos 81 senadores, precisa de 41 presentes e 21 a favor. Então, é assim, você já viu a votação do Senado já? Ó, quem que for contra, se levante, quem for a favor, permanece sentado. 20 segundos está aprovado. Então, você tem que estar atento. E mais, vamos dizer o seguinte: olha, temos que aumentar a herança. O Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo, e é verdade. França 60, Japão 55, Alemanha 50, Suíça 50, Inglaterra 40, Estados Unidos 40, Chile, nosso vizinho aqui, 25, e o nosso vai ser 8. Segundo argumento: o imposto sobre herança é um tributo que penaliza só os mais aquinhoados. Mentira, isso é uma mentira. O imposto sobre herança tributa até quem tem 10 mil reais no banco. Se a pessoa falecer com 10 mil no banco, o filho vai tirar, tem que fazer o inventário e vai pagar de 20, vai pagar de 2 a 4 mil reais. E é uma proposta que me parece que busca seu arquivamento. Esse senador Cid Gomes, que ainda é senador, ele propôs a PEC 2015-96, que quer passar esse imposto sobre herança a 27%. Certo? Quando isso deve acontecer? Agora. A reforma tributária chegou. Então, isso vai acontecer agora. As pessoas, então, não têm assim uma ideia do que, de fato, está acontecendo no Brasil. Eu diria o seguinte, né? Que no sistema de rol familiar, as pessoas, elas estão tranquilas porque elas têm conhecimento, porque têm um profissional com expertise, certo? Com expertise para te informar, para te ensinar, certo? Esses milionários que você viu aí, eles todos tinham um grupo de técnicos jurídicos para poder fazer as suas holdings. A minha missão hoje aqui é te informar, é informar a você como planejar o patrimônio da família. Estamos já chegando à conclusão do nosso encontro, da nossa palestra. Existem 3 tipos de pessoas, 3. Já falei essa semana, mas eu vou repetir porque é necessário. Pode ser que alguém não tenha visto. O primeiro grupo de pessoa são o dos ignorantes. Eu não falo em tom pejorativo, da pessoa que é bruta, mal educada, não, não. Eu falo ignorante porque ignoram a existência de algo. Vocês estão aqui agora, que me acompanharam desde o início, vocês agora não ignoram mais
a verdade sobre o inventário. Vocês têm conhecimento de tudo, a caixa preta foi aberta. Vocês já têm ideia de quanto custa o inventário de vocês, caso ele aconteça, mas não vai acontecer, porque você não vai deixar. Então, quando a pessoa ignora o fato, entre aspas, a pessoa é um excluído. Ela não sabe fazer o que fazer diante de uma situação. Esse grupo, daqueles que ignoram aquilo que você agora não ignora mais, vai ser o mais lesado, porque eles vão sentir a dor do inventário com os altíssimos impostos que vão acontecer na reforma tributária. Hoje as pessoas procuram o que existe hoje de solução, entre aspas, testamento. Nem falar em testamento, está obsoleto, absurdo. E o testamento no livro inventário vai dar confusão. Aí tem a doação com usufruto também não dá. Você perde o domínio sobre os seus bens. É muito caro, quase tão caro como o inventário. Vamos admitir que nasce o pai doe para os seus dois filhos aquilo que ele tem. De repente, nasce um filho. Como fica esse filho? Não pode voltar mais atrás. Quando esse filho crescer, ele vai entrar na justiça, vai ser uma confusão. Mas eu estou satisfeito porque eu tirei você do grupo daqueles que ignoram a existência do inventário, o quanto ele é maléfico para os filhos, e você também agora conhece o sistema de planejamento patrimonial. Então você agora não é mais ignorante nesse sentido. Segundo grupo, procrastinadores. Esse grupo aí, eu diria que é pior do que o primeiro. O primeiro ignora o fato, ignora o quanto custa o inventário, ignora a existência do sistema de planejamento patrimonial. O procrastinador sabe, ele sabe quanto custa o inventário, ele conhece o sistema de planejamento patrimonial. Agora, é importante que você não seja um procrastinador sem querer, que muitas vezes a pessoa é um procrastinador sem querer. Você que talvez ignorasse a existência do sistema de planejamento patrimonial, não ignora mais, você já sabe, e talvez você possa correr o risco de integrar o grupo de procrastinadores, certo? Então, há um momento muito importante para que você pense bem, pense bem. Você já conhece o sistema e agora então você tem que tomar uma decisão. O imposto, como já mostramos, ele vai aumentar. Não há nenhuma dúvida de que o imposto sobre a herança vai aumentar. Vai ser no mínimo de 8%. Olha, vamos supor que você tivesse um patrimônio de 1 milhão e acontecesse o pior. Seus filhos pagariam 40 mil reais só de imposto sobre a herança. No ano que vem, vai ser 80 mil reais. Caso não seja uma alíquota maior do que 8%, que pode ser, porque ela é progressiva, certo? Então, o imposto vai aumentar. Então, isso é importante que você esteja ciente disso. Não tem como deixar para depois. Não tem. O Senado já está correndo, o governo federal tem uma ânsia de aprovar tudo para que possa arrecadar mais. Porque você sabe, nossa máquina administrativa federal, ela está deficitária. E não tem onde tirar dinheiro. Só vai tirar dinheiro do contribuinte, nosso dinheiro, os impostos. E o que vai ser alto vai ser o imposto sobre a herança. Muito bem. Pense agora em tudo que você ouviu. Você talvez ignorasse o fato, não do inventário, mas sim do sistema de planejamento, não ignora mais. Você saiu do grupo daqueles que ignoravam, pode ficar no grupo de procrastinadores, pode ficar. Mas eu tenho o terceiro grupo que eu quero falar para você, o grupo dos resolvedores, certo? O que é o resolvedor? O próprio nome já diz, resolve. A maneira que se organiza o patrimônio de uma família, sabe de onde começa?
Começa numa sessão de viabilidade. Então, se você conversar com o advogado, não, vou fazer sua holding, não, não, não tem. Então, uma holding familiar começa sempre com uma sessão de viabilidade. Nessa sessão de viabilidade, você precisa mais de um profissional te falando um monte de coisas. Precisa muito mais que isso. Você não precisa de informação, e sim de ação, você já sabe tudo. A primeira ação não é do profissional, é sua. É sua. É na sessão de viabilidade o seu momento, o momento de você ser ouvido. Você vai ser ouvido na sessão de viabilidade. Você vai falar ali com um profissional competente, habilitado, com expertise, sobre sua realidade familiar e sobre sua realidade patrimonial. Juntando todos esses dados, serão feitas perguntas direcionadas por quem conhece o assunto, certo? Vai colher todas as informações pertinentes e necessárias que você vai informar e, ao final, então, ele faz um diagnóstico se esse sistema efetivamente cabe na sua vida. Ou, como já disse, se não é caso de outro mecanismo jurídico. Então, é ali que a sua holding começa a ser construída, na seção de viabilidade. Começa a se desenhar. Então, você precisa contratar uma seção de viabilidade. Ou seja, é viável ou não é viável o sistema de planejamento patrimonial na minha família? Então, o profissional habilitado vai te dizer se é viável ou não. Depois desta primeira etapa, tem uma segunda etapa, certo? Como diz, é um sistema complexo. Primeira etapa, uma sessão de viabilidade marcada com o profissional, que vai te ouvir. Depois de constatando que é viável esse sistema na sua vida, parte para a segunda etapa, que é a composição do croquis estrutural detalhado. Para que você tenha uma ideia, vamos supor, você quer construir uma casa, você tem a imaginação da casa e você conversa, passa isso para o arquiteto, ele faz o projeto, o desenho. Aprovado, corrigido, passa para o engenheiro, ele faz a planta das complementares. Então, aí você recebe a planta e passa para a prática. E assim também é o croquis estrutural. Ali é feito análise da sua realidade familiar, pessoal, e colocado dentro do sistema. Ali vão ser vários sistemas que serão apresentados a você. Olha, tem esse. Qual que é a sua realidade? O que te encaixa mais? Então, você vai escolher o croquis estrutural, naturalmente orientado pelo profissional capacitado, que será o correto para a implementação da rotina na sua família. E a terceira e última fase, qual é? A da execução da rotina familiar. Bom, já estou finalizando essa palestra, então quero agora dar a oportunidade que eu disse lá no início, àqueles que ficassem até o final. Eu digo, vocês estão aqui porque vocês, primeiro, deram uma demonstração de amor pelos seus filhos, pelo menos para ouvir aquilo que eu tinha que falar. E agora também eu quero dar para vocês uma oportunidade, porque eu vejo que vocês são resolvedores. Vocês não mais ignoram este fato, esse sistema. Vocês não querem mais procrastinar por nada. Vocês amam os seus filhos, certo? Então vocês são resolvedores. E para os resolvedores que estão me vendo nessa palestra, que vão assistir depois do vídeo, no meu escritório, se você fosse no meu escritório, em Londrina, ali na Gleba Palhano, você iria contratar a sessão de viabilidade. Nessa sessão, o valor no meu escritório seria de R$ 1.400. A sessão, praticamente, são 2 horas de um trabalho feito. Mas, para alguns apenas, não todos, vou conceder um desconto de 50%. Algo que vai mudar totalmente a sua composição patrimonial, que vai dar direção ali para os seus filhos no futuro. Vou deixar, então, o link abaixo de acesso ao pedido de cessão de viabilidade. Pode ser qualquer lugar do Brasil, nós fazemos tudo online, certo? Eu não vou vender nesse espaço, mas isso eu posso fazer. Neste link de acesso, você terá acesso ao site do meu escritório. Então,
Esse é o incentivo que eu dou para você. Se você ficou aqui, até aqui, você é um resolvedor. Você é uma resolvedora, certo? E eu quero que você não perca essa oportunidade, porque é única. Última palavra. Estou aqui feliz porque trouxe a você um pouquinho de transformação. Algo que vai transformar para muito, para melhor, a vida dos seus filhos. Justamente no momento que você não mais vai estar aqui para cuidar deles. Eles vão estar por conta própria, enfrentando o processo de inventário. Lembre-se que depois pode ser muito mais tarde ou muito tarde para os seus filhos. Então pense bem. Pode ser tarde para os seus filhos e o ano que vem haverá implementação do aumento de imposto sobre herança. Então coloque esse sistema para funcionar para você, sua esposa e seus filhos em especial. Eu espero você em outras lives, em outras palestras que eu realizar. Mas eu quero que você acesse o link aí e faça o que deve ser feito. Para você que esteve comigo até agora, um grande abraço. Quem sabe possamos nos conhecer brevemente. Um grande abraço a todos.